E agora, nós queremos ler as propostas que vocês escolheram para serem as prioridades da cidade de Guarulhos. Então vamos lá, vamos ver o que vocês escolheram. No eixo 1, as propostas mais votadas foram criar um espaço de fomento de negócios para os jovens empreendedores, ou seja, não adianta dizer para o jovem que ele é o futuro, se no presente ele não tem investimento para poder pensar em ser um empreendedor no ramo de negócios, enfim. E isso já existe em algumas cidades do Brasil. Por exemplo, oficinas ou associações ou pequenas empresas de jovens, vou voltar a falar do grafite, existe. Jovens que no debate da bicicleta já são pequenos empresários nas oficinas de manutenção de bicicleta. Então a juventude também precisa ter fomento. Na França, o jovem, a concepção de jovem é outra. O jovem ele já tem que buscar a independência. Então tem linha de financiamento para a casa própria da juventude, não só os adultos. Em Cuba, o governo, na verdade a sociedade cubana entende o jovem como alguém que precisa ser respeitado por toda a sociedade. Então a sociedade cubana tem o seguinte conceito: não haverá uma sociedade livre, uma sociedade cidadã, uma sociedade de igualdade, se não olharmos para os nossos jovens, respeitá-los e trazê-los para próximo de nós. Então cada sociedade tem a sua ideia de juventude. O Brasil tem a sua ideia também de juventude, só que ela é muito conservadora. Não se escuta o jovem, não se traz o jovem para participar. É sempre engraçado quando os adultos veem jovens dando a sua opinião, parece que é um alienígena que desceu na Terra. Ou o jovem sabe falar, lógico que ele sabe falar, ele fala, ele pensa, ele tem cultura, ele produz. O problema é o espaço que nós não temos, ou deveríamos ter. Segunda proposta: maior número de universidades públicas com diversidade de cursos. Ou seja, o acesso à universidade pública também é uma vontade da juventude, onde só nas escolas públicas são 52 mil jovens matriculados no ensino médio. Então, o número de vagas nas universidades públicas ainda precisa ampliar. Diga. Ele foi aprovado na educação também. Ah, é? Que legal. Então, no plano de educação já está aprovado, e no plano da juventude, pelo menos desse encontro regional, também é prioridade. Reconhecimento dos cursinhos comunitários, com alunos de escola pública, com meia passagem e meia entrada nos ônibus. Nós temos jovens aqui que estão no cursinho comunitário na região, querem ter direito também a pagar a meia passagem, a ter acesso à meia entrada em atividades culturais. Então, no eixo 1 foi isso. Gente, ânimo, pode gritar, Ânimo, são as suas propostas do eixo 1. Universidade, jovens empreendedores, reconhecimento dos cursinhos. Eixo 2, ciclovias. No eixo 2, vocês escolheram ciclovias como uma prioridade para a juventude da cidade de Guarulhos. O povo da bicicleta adora, Mas vamos lá. Passe livre para os jovens, inclusive de cursinhos. Ou seja, a importância do jovem ter acesso ao transporte público. Só para ter uma ideia, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, jovem com uniforme não paga a passagem. Se você for até o Rio de Janeiro, lógico, se você tiver esse privilégio, ir até o Rio de Janeiro, você pode ver que qualquer ônibus municipal ou interestadual está lá, grudado no ônibus. Não paga a passagem. Idosos, estudantes com uniforme. Então, aquela mocinha ali com seu uniforme Brasília não pagaria a passagem se estivesse no Rio de Janeiro. Mas como Brasília é aqui, e aqui tem muita luta para fazer, os jovens do Rio levaram 2 anos para conseguir esse direito. Se organizaram nas suas escolas, fizeram manifestações de rua, apresentaram o projeto para os deputados, pressionaram os deputados, compraram briga com os empresários e conquistaram o direito. Com o uniforme não paga passagem. Então essa é uma proposta que vocês também tiraram aqui. Espaço para debater questões de meio ambiente. É uma outra preocupação de vocês aqui, que o meio ambiente está na pauta da juventude, até porque, para os mais velhos, o mundo já é um mundo com o seu fim determinado, para todos nós. E os jovens? O que serão os jovens se o mundo continuar no ritmo que está? Aquecimento, destruição, enfim. Então, debater as questões de meio ambiente
foi a última proposta do eixo 2 que vocês aprovaram. Eixo 3. Essa proposta que vocês indicaram aqui como a mais votada é a implantação de casas-abrigos para usuários de drogas. Muita gente fala que o jovem não tem responsabilidade, que o jovem não pensa na sociedade. É mentira. Quando vocês escolhem aqui, nesse ponto, de que no eixo 3 é necessário implantar casas-abrigos para usuários de drogas, é porque vocês estão preocupados com os colegas de vocês, com a juventude em geral, que não tem apoio nessas horas. Então, parabéns aí também a esse Encontro Regional do Transcontinental que vocês tiraram essa proposta. Eixo 4. Unir e parar com a rivalidade entre os jovens. Essa é uma outra questão que vocês aprovaram. Se vocês aprovarem é porque ainda tem muita rivalidade aí por coisas banais, jovens brigando sem nenhum motivo, não que nenhuma briga se justifique, mas a violência entre os jovens tem sido muito alta, então vocês aprovaram aqui unir e parar com a rivalidade entre os jovens. Que também seja implantada nas escolas, todas as escolas públicas e privadas, a Lei 10.639. O que é a Lei 10.639? Inclui no currículo escolar a formação de História e Cultura Afro-Brasileira. Ou seja, essa é uma disciplina que não tem, já é lei, e a maioria das escolas não tem implementado. Governadores ou prefeitos não têm incluído no currículo das escolas a educação para conhecimento da história e da cultura afro-brasileira. Os negros e negras brasileiros construíram esse país. E mesmo com toda essa contribuição, a sua história ainda é esquecida, é negada nos nossos currículos escolares. Então, parabéns também a vocês que escolheram essa proposta. E no eixo 5, a transformação da coordenadoria em secretaria. Essa proposta, eu, em nome da coordenadoria, agradeço aí, tá? Eu não fiz campanha de nada. Está ali, estou vendo os pontinhos todos naquela proposta e eu nem levantei daqui. Mas de qualquer forma, no eixo 5, participação da juventude, por que é importante a escolha dessa proposta? Reconhecer a coordenadoria como uma secretaria municipal. Como secretaria, primeiro você tem mais recursos para poder trabalhar com a juventude. Hoje o recurso da coordenadoria, ela é 0,5% do orçamento do nosso município. Vamos imaginar que tudo que o governo arrecada no município, 25% é da educação. E no caso da juventude, hoje nós somos um órgão novo, 0,5% é o que nós temos de recurso hoje na coordenadoria da juventude. Bom, gente, eu queria então encerrar.